Certamente você já ouviu a palavra santo, ou pelo menos já cantou ela uma ou duas vezes em uma música de igreja. Para a maioria das pessoas, ela está simplesmente associada com a ideia de ser uma pessoa moralmente boa. Então, Deus é santo porque ele é moralmente perfeito, mas isso é apenas uma característica de Deus. Na Bíblia, a ideia de santidade é mais completa. Santidade na Bíblia representa Deus como a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único ser com poder para criar um mundo completamente cheio de beleza e vida, e o conjunto das habilidades limitadas de um Deus único é o que melhor representa a ideia da palavra santo. Uma maneira de pensar sobre a santidade de Deus é usando o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e ele é super poderoso. De certa maneira, o Sol é a fonte de toda a vida em nosso planeta. Assim você poderia dizer que o Sol é santo. Na verdade, você poderia até levar essa metáfora adiante, dizendo que toda a área ao redor do Sol também é santa, visto que quanto mais próximo você está do Sol, mais intenso ele fica, o que nos faz perceber que esse poder e bondade que gera toda essa vida também é perigoso. Quero dizer, se você chegar muito perto do Sol, ele irá te aniquilar. Da mesma forma, há um paradoxo no centro da própria santidade de Deus, pois se você está impuro na presença de Deus, isso se torna perigoso para você, e não porque ele é ruim, mas porque ele é muito bom. Bem, a primeira vez que notamos esse paradoxo na santidade de Deus é na narrativa de Moisés e da sarça ardente. Deus ordena a Moisés que ele tire as sandálias, pois ele está em solo santo, e Moisés até cobre seu rosto com medo quando Deus diz: ei, não se aproxime mais. É muito intenso, e esta intensidade da santidade de Deus é explorada também nas narrativas do templo de Israel, que era o local onde se encontrava a presença santa de Deus. No centro do templo havia um espaço chamado Santíssimo, que era o lugar de acesso da presença de Deus, e que se você fosse um israelita morando ao redor do templo, ou um sacerdote trabalhando dentro do templo, você estaria em proximidade com a santa presença de Deus, o que é perigoso, e isso era um problema. Afinal, como o povo podia se aproximar de Deus? Bem, na Bíblia a solução era que você deveria se tornar puro, ser moralmente puro, que é fácil de entender, mas por outro lado, a Bíblia gasta um bom tempo falando sobre outro tipo de pureza, ser ritualmente puro, que é um estado no qual você se separa de tudo que está relacionado com a morte, como tocar coisas tipo pele adoecida ou defuntos, ou até mesmo certos fluidos corporais. Tudo isso te fazia impuro, e se tornar ritualmente impuro não era necessariamente pecado. O errado era entrar na presença de Deus quando você estava em estado de impureza, e é por isso que Deus deu aos israelitas instruções muito claras para saber quando eles estavam impuros, e isso é o que o livro de Levítico diz a respeito. Mas não acaba aí, essa ideia continua se desenvolvendo. Mais tarde, nas escrituras, encontramos uma narrativa super interessante de um profeta chamado Isaías, e ele tem uma visão bizarra na qual ele está dentro do templo, bem na presença de Deus, e ele está completamente aterrorizado. Ele conhece as regras e sabe que ele seria destruído. Então uma criatura bizarra chamada Serafim, uma criatura bem estranha, totalmente estranha, ela voa com uma brasa ardente, e ela cauteriza os lábios de Isaías com a brasa e diz algo muito esquisito: sua culpa foi lavada e seu pecado apagado. Assim, essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, pois normalmente se você toca algo impuro, ele transfere a impureza para você, mas agora há essa nova ideia onde você tem essa brasa, esse objeto muito santo e puro, e ele toca Isaías e ele transfere a sua pureza para ele. Isaías não é destruído pela santidade de Deus, ele é transformado por ela. Veja bem, as implicações disso são enormes, mas primeiro, vejamos outro desdobramento, dessa vez do profeta Ezequiel. Ele tem uma visão onde ele está no templo, onde vê água gotejando para fora do templo. Então a água se transforma em uma corrente e depois se torna um rio profundo que começa a correr pelo deserto, deixando para trás um rastro de árvores verdejantes, e então deságua no Mar Morto, fazendo tudo novo e vivo. Assim, ao invés de primeiro se tornar puro e então entrar no templo, aqui a santidade de Deus sai do templo, tornando as coisas puras e lhe trazendo vida. Mas nós não sabíamos o que isso significava até encontrarmos Jesus. Jesus afirma estar cumprindo todas essas antigas visões, fazendo nova todas as coisas. E Jesus sai por aí tocando pessoas que eram impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico ou pessoas mortas. E quando ele as tocava, ao invés da impureza dele ser transferida para Jesus, acontecia o contrário. A pureza de Jesus era transferida para eles e na verdade curava-os. Jesus é como a
brasa ardente da visão de Isaías, e Jesus afirmou ser a forma humana da santidade de Deus e que agora ele e seus seguidores eram os templos de Deus. Assim, através deles, a santa presença de Deus iria sair ao mundo e trazer vida, cura e paz. E é por isso que Jesus descreveu seus seguidores como aqueles que têm correntes de águas vivas jorrando de dentro deles. E veja que essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde nós vamos? Bem, as páginas finais da Bíblia concluem com uma visão final de santidade de Deus, desta vez por um cara chamado João. E na visão dele vemos o mundo todo completamente renovado. A terra toda se tornou o templo de Deus e o rio de Ezequiel está fluindo da presença de Deus, penetrando toda a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Este é um vídeo do pessoal do The Bible Project. Eu vou deixar esse vídeo no ar até que eles oficializem o canal em português. Os links dos projetos deles e tudo mais que vocês precisam conhecer sobre este projeto incrível está na descrição deste vídeo. Entrem e conheçam. É claro que eu tenho que pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilhar com alguém que seja importante para você. Alguém que possa estar na busca da santidade. Este é o grande objetivo da nossa vida, buscar a santidade. Então é isso, muito mais está por vir. Deus abençoe você.